Com quantas informações se mapeia a violência de um país do tamanho do Brasil? E como um atlas dessa violência pode contribuir com a segurança das pessoas lá no território? Hoje a gente vai conversar sobre a mais nova edição do Atlas da Violência no Sala de Convidados, que começa agora. Morrem mais pessoas hoje no trânsito do que pessoas morrem por homicídio. A principal fonte de violência nas comunidades é a ausência completa do Estado. Segurança pública não é sinônimo de polícia. E quando eu fui sentar na mesa, a pessoa falou, não, aqui não, é só para quem tem renda. O jovem é um protagonista da violência letal intencional, tanto quanto vítima como autor. A educação é a principal peça transformadora do jovem das comunidades. O que a gente precisa é de mais livro e menos arma. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Atlas da Violência 2025, Simone Pires, assessora técnica do Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das Violências da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Também comigo no estúdio, Léo Oliveira, sociólogo e fundador da ONG Pontão de Cultura Cine Rock do Rio das Pedras. E com a gente também Mayalu Matos, pesquisadora do Departamento de Estudos sobre a Violência e Saúde, Jorge Carelli, do Claves da Fiocruz. E eu adoro quando você participa de casa, ou de onde quer que você esteja, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Simone, Léo, Mayalu, que bom que vocês estão aqui com a gente para conversar, não somente sobre os dados que estão no Atlas, né, mas sobre a questão da violência que de tempos em tempos a gente precisa revisitar e pensar em novos caminhos. E aí, Léo, eu começo com você trazendo um pouco da percepção nos territórios que você circula, né, e dialoga com. Como é que você percebe essa percepção sobre a violência nos territórios? Então, bom dia. Eu sou de Rio das Pedras, né? Rio das Pedras é uma comunidade muito defamada devido às questões da violência, de ser berço da milícia, ser motivo de confronto entre lado A e lado B. E hoje, o Cine Rock tem essa abertura de frequentar qualquer área, qualquer comunidade. E hoje a gente sente que o maior causador, e eu falo isso, de violência, da violência, é a ausência do Estado. Né? Porque você vê, uma das maiores queixas dentro das comunidades a violência só acontece quando a polícia chega. Enquanto a polícia não chega, não tem violência. E aí se querem combater a violência com mais violência. Eu costumo dizer que o Estado é o maior causador de violência desde do nascimento de uma criança até o seu desenvolvimento, se chegar a uma formação, né? Então, você tem uma colocação ali, o Estado, o Atlas ele traz a violência como a ponta da pirâmide quando na questão é assassinato, é o assalto, é o furto, é a coisa. Só que você vê que o Estado, ele é causador da violência quando ele omite uma criança o direito à creche. Né? Quando ele omite o direito a um jovem em início de alfabetização não ter vaga em escola, não ter acesso a bens culturais, não ter uma quadra poliesportiva dentro da comunidade. Então, quando se pensar na violência, no combate à violência, e quando o Atlas também traz essa questão da violência, ele traz a violência lá de cima, o resultado da falta de ação real, concreta, continuada do Estado que prevê isso. Né? O CIEP, né? Darcy Ribeiro, Brizola já falava, né? Manter as cabeças dessas crianças jovens ocupadas para a gente criar cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres. Né? E é o que não tem. Né? O Atlas ele traz só a esculhambação final da coisa. Traz só o sintoma, né? A gente Exatamente. Precisa ver o que está acontecendo. Simone, o núcleo onde você trabalha, ele foi criado em 2004, me corrija se eu estiver enganada, né? Ele foi, na verdade, criado como é que foi isso, né? Ele, na verdade, entra em ação um tempo depois. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é o funcionamento do núcleo, que é uma proposta nacional, né? E de que maneira vocês atuam
no combate à violência? Na verdade, o Estado brasileiro já se preocupa com a questão da violência, né, e a saúde pública de forma histórica. A primeira política foi em 2001, né, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Em 2004, também como iniciativa nacional, tem uma portaria que define, institui a rede de prevenção às violências e institui os núcleos, né, para que sejam estratégias voltadas para estados e municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, como desdobramento dessa iniciativa nacional, o município do Rio institui o núcleo municipal em 2009. Então, em decorrência dessas formulações, né, de governo, pensando em qualificar a rede de assistência à saúde e a rede intersetorial na atenção às violências. E acho que essa fala do Léo integra muito essa prática, né, que as políticas públicas elas não estão dadas, né, elas estão sendo construídas ao longo desses anos. Então, a gente instituiu uma ficha de notificação nacional para dar visibilidade ao tema da violência, para identificar, né, e tentar pensar na perspectiva de uma equidade, né, onde são os territórios mais violentos, né, quem sofre mais violência, e o Atlas publiciza isso, para a gente pensar e estruturar melhor essa rede de atenção à saúde, né, às mulheres, à população periférica, né, como que o Estado vai se organizar, né, para melhor atender essa população. Maia Lu, é interessante na fala da Simone, a gente já vê isso, a interlocução entre saúde e violência, né? Entre violência e saúde enquanto setores da sociedade, né? Como é que você percebe isso e qual a importância realmente dessa interlocução para que se possa alcançar as motivações, mas também prevenir ações violentas, né? Essa relação da violência e saúde é uma relação que vem sendo construída, né? Porque historicamente a violência é vista como problema de segurança, de justiça, de polícia. Mas desde a década de 90 a OMS vem trazendo esse debate da violência e saúde para os países pensarem os impactos da violência na saúde, porque todas essas violências elas vão impactar a saúde, tanto em relação ao homicídio quanto em relação à saúde mental, às sequelas físicas, vai impactar os serviços de saúde, os hospitais. Então, o impacto da violência na saúde é enorme. Então, essa área de violência e saúde ela vem sendo construída, né, desde a década de 90. E aqui no Brasil, como a Simone falou, nós temos essa política desde 2001, né, que estrutura toda a área de violência dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é uma abordagem do Estado para tentar enfrentar a violência. E quando o Léo fala, né, que a polícia, a violência acontece quando a polícia chega, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, porque nós, enquanto uma democracia, nós precisamos de polícia, porque a sociedade ela é feita de coesão e coerção. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos um ente que tem a legitimidade do uso da força, que seria a polícia. Quando a polícia é vista pelas comunidades como causadora de violência... Que é o uso da força para proteção, não para a agressão, né? E aí esse que é o desafio. Nós temos um grande desafio, que é transformar isso. Como nós vamos transformar, coibir o crime, coibir a violência do crime, com uma polícia que tem uma legitimidade complexa, né? Quando você vai pensar os movimentos sociais, a visão que as pessoas que moram em comunidade de periferia têm da polícia é uma visão muito negativa e por vários motivos que, enfim, nós E o policial está ali nesse fogo cruzado também, com uma série de questões de saúde mental que vão trazendo um ciclo de violência, né? Que é importante olhar, que aí a gente vai para realmente as motivações que culminam nesse cenário. E aí, quando a gente fala da questão da entrada da polícia, como um combate à violência, poderia se usar o exemplo de antigamente, quando a UPP entra, né? Quando tem essa questão da UPP, que ela tem... Lá no Rio das Pedras agora entrou Cidade Integrada, entrou com um batalhão. E eu, na época eu fiz uma postagem falando sobre isso, falei assim, não tem que entrar com a polícia, tem que entrar com educação, saúde de qualidade, tem que entrar com bens de cultura, tem que entrar com quadras poliesportivas, com esporte. Tanto
a UPP deu certo no início porque a proposta era essa. Né? Hoje em dia temos dentro do Cine Rock áreas de esporte, então os meninos competem muito. A gente vê a geração UPP, que foram policiais, que deram aula, que tinham experiência do jiu-jitsu, dão aula de jiu-jitsu e deu continuidade até hoje. E é uma galera que ganha campeonato brasileiro, ganha sul-americano, pan-americano. Então, tipo assim, pensar no combate à violência tem que se trabalhar desde aquele iniciozinho, ter acesso a bens de saúde, ter acesso à cultura, esporte e lazer. E ter por que não ser violento, né? Porque a pessoa em necessidade, ela a nossa polícia vai buscar meios para poder sobreviver, né? A nossa polícia é a que mais mata e a que mais morre. Não tá bom para ninguém. Desculpa, gente, eu vou interromper vocês só porque a gente tem uma reportagem com uma série de informações sobre o Atlas que eu acho importante e já trago para você, tá, Simone? Que dados nos traz o Atlas da Violência 2025? É o que a gente vai ver na reportagem de Juliana Duarte. Um repositório de dados para nortear políticas públicas de enfrentamento à violência. É assim que Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da Violência 2025, define o documento. É possível, sim, fazer uma política de segurança pública efetiva com base na ciência. Desde 2016, fruto de uma parceria entre o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estudo reúne em publicações anuais dados e análises que refletem o cenário da violência no país. Na edição de 2025, Daniel destaca 3 pontos importantes. O primeiro é a diminuição do número de homicídios no país. Nós mostramos o seguinte, que houve uma redução em 2023 da taxa de homicídios no Brasil, ou seja, o número de homicídios já considerado como proporção da população, e que essa taxa que nós atingimos em 2023 é a menor taxa em 23 anos. Foram registrados 45.747 homicídios em 2023, queda de 1,5% em relação a 2022. Entre os fatores que levaram a esse recuo estão mudanças nas políticas de segurança pública, trégua de alguns conflitos entre facções criminosas e o envelhecimento da população. Menos jovens significa dizer menos violência. Existem vários estudos internacionais, e nós mesmos fizemos no Brasil, mostrando o seguinte, que o jovem é um protagonista nesse enredo da violência letal intencional, tanto quanto vítima como autor. Em contrapartida à diminuição de homicídios, o Atlas revela um aumento da incidência de violência contra crianças e adolescentes. Então, se a taxa de homicídio geral no Brasil está diminuindo, e está diminuindo levemente para jovens, quando a gente vai olhar a violência não letal, a violência que muitas vezes leva crianças, adolescentes e jovens, inclusive, a buscar ajuda dentro de um hospital, dentro de um estabelecimento de saúde, ou seja, não foi uma violência qualquer, uma violência que precisou de cuidados médicos, né? A gente percebeu um aumento bastante acentuado nos últimos anos. Nos últimos 11 anos, mais de 1 milhão de crianças sofreram violência física, sexual, psicológica ou negligência a ponto de precisarem buscar ajuda em hospital, número ainda subnotificado. A gente descobre que o principal perigo mora em casa. 2/3 dessas violências perpetradas contra as crianças e adolescentes e jovens até 19 anos são violências que acontecem dentro do lar, que seria o local de proteção dessas crianças, e, na verdade, é o local de risco. E quem são os perpetradores dessas violências? 2/3 dos casos, os perpetradores são pais, são familiares próximos, são conhecidos muito próximos dessa criança e desses adolescentes. Então, o que nós estamos chegando à conclusão nesse Atlas 2025 é que as nossas crianças e jovens estão sendo massacrados dentro de casa, e essa violência que muitas vezes nasce dentro de casa, ela extrapola o ambiente familiar, o ambiente doméstico e chega nas escolas. Outra questão até então inédita no Atlas é a violência no trânsito. E por que nós fizemos isso? Porque a gente percebeu que este é um problema que está se agravando. Em vários estados hoje morrem mais pessoas no trânsito do que pessoas morrem por homicídios, o que vai contra
um acordo feito pelos países signatários da ONU, inclusive o Brasil, de reduzir em 50% as mortes no trânsito nos últimos 10 anos. Nós, ao invés disso, estamos indo na contramão, estamos aumentando massivamente essas mortes no trânsito, e essas mortes no trânsito têm muito a ver com sinistros que envolvem motocicletas. Eu conversei com o professor da UERJ, Dorian Borges, sobre os principais dados do Atlas 2025. Ele pontua que, apesar da redução dos homicídios no país, é preciso olhar para as taxas de homicídio da população negra, muito maiores do que as da população branca. Isso não é uma coisa recente, né? Não é uma coisa que aconteceu nos últimos 10, 20 anos. A gente está falando de uma questão que é histórica, né? E isso diz respeito não só a uma população negra, mas uma população negra jovem e, em particular, favelada. E aí eu ressalto a importância de desenvolver políticas públicas de prevenção aos homicídios, né? A violência letal contra essa população específica. Ele avalia que o Estado está presente nesses territórios, porém, não da forma que deveria. O que a gente vê são reações, é uma atuação que é por meio de operações policiais, que é uma resposta rápida e que de alguma forma vai atender a população, né? Atender, na verdade, as expectativas da população, mas que não soluciona o problema da violência, né? Então é uma resposta política. Basicamente política e não estratégica. E o que a gente precisa é de uma política estratégica que junte ações policiais, porque polícia também compõe a segurança pública, mas segurança pública não é sinônimo de polícia. Ela envolve vários outros atores e instituições, né? Então, ações educacionais, de saúde pública, de serviço social, de esporte, de cultura, né? E isso de acordo com cada localidade, né? Acho que é importante ter um diagnóstico e ver qual a demanda daquela localidade para que seja desenvolvida uma política específica de prevenção. Então, o que a gente precisa é de mais livro e menos arma. Tá longe de ser um clichê, né? Essa frase, ela é básica, necessária. Simone, eu te interrompi para chamar a matéria, queria te deixar à vontade. Agora, assim, só para dividir com quem está em casa, quem está acompanhando a gente, que as coisas vieram pipocando aqui enquanto a gente ia acompanhando a matéria, né? Primeiro, o jovem como central na questão da violência, que eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? E que tipo de criação coloca muitas vezes a violência como parte integrante quase de uma juventude no Brasil, no Rio de Janeiro? A cabeça aqui fica fervilhando, né, no tema, porque é um tema muito complexo, né? E aí queria recuperar um pouco a fala do Léo anterior, né, que dialoga com os dados, né? Por isso a importância dos dados, da gente acessar e publicizar esses dados, né? Porque mostra quem é que está sendo alvo, sendo vítima da violência, apesar de toda a sociedade ser impactada, né? A desigualdade, como o Léo colocou, né, é a primeira grande forma de violência contra a sociedade de maneira geral, né? Então, se as pessoas já são violentadas na sua vida, no seu cotidiano, elas tendem, né, a se relacionar de forma violenta, né? Então, a violência é uma expressão dessa sociedade. A gente primeiro precisa entender isso para não pensar só estratégias punitivistas, que era um pouco disso que a gente estava falando, né? Como é que a polícia entra nos territórios, né? E quando a gente olha os dados e pensa no Rio de Janeiro, né? Enquanto o país teve uma redução, o estado do Rio de Janeiro teve um aumento dessa violência. Deve ser considerável, né? Porque Exatamente. se a média nacional caiu e o Rio de Janeiro continua lá em cima, e a percepção de quem mora no Rio de Janeiro não é de uma pacificação. Perfeito. Então, pensar estratégias de prevenção às violências deve ser parte, está nos planos de todas as políticas públicas, inclusive da segurança, né? E eu, enquanto política de saúde, falo desse lugar, né, de pensar, não é à toa que o núcleo de violência está dentro de uma superintendência de promoção da saúde, porque a gente precisa pensar essas estratégias de promoção da saúde, de prevenção dos agravos, né? E trabalhamos essas estratégias no cotidiano, nas unidades de saúde, nas escolas, né? Então, acho que é por esse caminho, pensar prevenção. E os dados apontam, né, para a urgência de se olhar para dentro da casa das pessoas de forma não invasiva, porém atenciosa, né? Porque se as crianças estão sendo vítimas, e aí, Maiana, eu queria trazer com você, como é que se formata esse levantamento? Assim, me
surpreendeu muito esse dado de que a gente teve uma redução considerável nos homicídios, talvez por residir no Rio de Janeiro, e a gente está percebendo exatamente esse aumento que a Simone trouxe. E também me surpreende esse destaque para os acidentes de trânsito, quando a gente está vendo aí uma série de outras violências sendo colocadas na sociedade cotidianamente, né? Como é que se dá a construção de um estudo como esse? Então, primeiramente, a área de violência, né, causas externas. Então, até mesmo nossa política é a Política Nacional de Enfrentamento às Violências e Acidentes violentos, quer dizer. E, assim, é bem importante isso, a gente entender que dados são esses, né? Porque nós temos 2 grandes sistemas de informação da saúde, a partir dos quais os dados do Atlas da Violência, que o Atlas da Violência pega para fazer a publicação, né? Então, um é um sistema de informação de mortalidade que vai pegar todos os óbitos a partir dos atestados de óbito. Então, esse é quando a violência já foi no seu no seu último grau, que é o homicídio. O outro é o SINAM, né? O Sistema de Agravos de Notificação. Esse sistema, ele é a violência entrou nesse sistema em 2011, e ele vai abordar todas as violências que fazem parte do nosso cotidiano, mas antes do homicídio, né? Então, a pessoa que frequenta qualquer unidade de saúde, pública ou privada, e ela foi vítima de algum tipo de violência, existiria, é obrigatório, né, que o profissional de saúde faça a notificação de violência. E o que é essa notificação? É uma informação do sistema de saúde que vai visibilizar as diversas violências física, psicológica, sexual, negligência, suicídio, né, a violência autoperpetrada. Então, é a ficha de notificação de violência interpessoal. E nós temos todas as unidades de saúde são obrigadas a fazer, mas, na verdade, existe muita desinformação em relação ao que é a notificação de violência como uma informação do sistema de saúde, porque as pessoas fazem uma confusão entre a notificação e a denúncia para os sistemas de justiça. Então, no sistema de saúde, nós temos... Porque expõe, né, relações afetivas, expõe... Exatamente, mas a notificação, né? Ela é uma informação do sistema de saúde, que vai entrar dentro do SINAM e ela não precisa sair de dentro do sistema de saúde. Agora, o ideal é que se faça a notificação, que é a informação, que você faça a articulação com as redes de proteção à violência, e a denúncia é uma coisa de fora do setor saúde. Então, o profissional de saúde ele pode trabalhar junto com aquela vítima para que ela mesma possa denunciar, ou a denúncia vai ser feita por fora do setor saúde, não necessariamente tem que ser feita pelo setor saúde. Apesar de que existe uma lei, né, desde 2019, se eu não me engano, que na verdade foi em 2023 que ela foi efetivada, que obriga aos casos de violência contra a mulher que o profissional de saúde faça a denúncia para a polícia. Existe isso, mas não está sendo feito porque não necessariamente isso vai trazer proteção para aquela pessoa que está sofrendo tipos de violência física, psicológica ou sexual dentro de casa. E às vezes a pessoa mora com o agressor e às vezes isso piora ainda mais a situação, né, Simone? Sim, sim. É importante porque a gente vem fortalecendo o trabalho dos profissionais de saúde, né, no sentido dessa notificação do SINAM, que é uma notificação epidemiológica que contribui para essa publicação do Atlas, por exemplo, né, e para incentivar políticas públicas. Hoje nós temos uma secretaria para mulheres, né, municipal, que tem toda uma rede instituída que faz o acolhimento, faz um trabalho junto às mulheres. Então, o profissional de saúde, ele vem trabalhando uma comunicação para esses órgãos que podem apoiar na proteção, no acompanhamento, no cuidado continuado, pensando que essa vítima direta, né, precisa ser assistida, apoiada para superar esse ciclo de violência, mas quando a gente fala de prevenção, a gente precisa pensar também no autor de agressão, nesse trabalho reflexivo do fundamento da violência, pensar numa sociedade patriarcal, né? A gente estava falando sobre os jovens, né, que estão nessa posição de
tanto vítimas quanto autores, né? Então, como se eles fossem um motor da violência, né? Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Então, como que a gente pode pensar em quebrar esse ciclo de violência em reflexões de relações mais saudáveis, né? E até pensar, né, Léo, que você ficou bem incomodado, eu também fiquei incomodada, assim, e olhar para essa violência como um sintoma social, né? Por que que esse jovem está no centro da violência, seja como vítima, seja como ator? Precisa se olhar para isso, né? Eu acho uma coisa, colocar o jovem como pivô, né, do índice da violência, esse jovem não comete essa violência sozinho, né? Esse jovem, ele tem, o que eu falei ali, cadê o Estado para garantir, né? Novamente, eu repito, cabeça vazia, oficina do inimigo. Né? O que tem para se oferecer para esse jovem para que ele não fique na ociosidade? O que tem para se oferecer para esse jovem, seja na questão de sua formação? A Simone, eu conheci a Simone há 30 anos, por aí. Né? Eu fui um atendido que passa a atender. Né? A Simone era estagiária de um projeto social do qual eu era atendido. Né? E ali tinha a função, ali naquela época que era o projeto escola, era manter a cabeça desses jovens ocupados. E todos os jovens que ali passaram, seja pela OBA, que era a Oficina Básica de Arte, ou pelos projetos do Teatro de Anônimo, né, que tinha toda aquela de receber os jovens, todos os jovens que eram envolvidos, eu costumo dizer que a cultura ela é um agente real de transformação social e cultural. Né? Então, tipo assim, porque traz esses dados, mas o que se tem para oferecer para esses jovens? Né? Por que não tem... por isso que eu falo, a omissão do Estado, a violência do Estado, né? Se esse jovem comete a violência, se ele é pivô da violência, como ele coloca, ele não é violento sozinho, ele tem todo o Estado por trás dele. Começa sendo violentado dentro de casa sem qualquer proteção, né? Exatamente. Ele tem o direito dele cessado, ele tem o direito de ir e vir cessado, ele tem o direito de acesso a qualquer coisa. Então, se ele não é entendido como um jovem em formação e que precisa trabalhar o intelecto social desse jovem, se ele não recebeu nada, o que ele vai oferecer? Né? Maialu, como é que esses dados sobre a juventude, e também eu acho que é importante trazer aqui, você estava até comentando comigo durante a exibição da matéria, a questão das drogas, né? Porque é central também nessa questão das facções, na questão da violência que se coloca dentro das comunidades muitas vezes, como se fosse resolver toda uma complexa rede de situações que as drogas impõem nos territórios, né? E muitas vezes envolve a juventude, né? Coopta os jovens para justamente estarem nesse lugar. Totalmente envolve a juventude, né? Porque a juventude é a principal vítima de toda essa situação relacionada à política de drogas, né? O Daniel Cerqueira, ele mencionou, né, essa questão da queda das taxas de homicídio, dessa tendência de queda no nosso país, e ele colocou ali algumas questões que eles atribuem a essa queda. Uma dessas questões é a trégua entre facções. Então, se deu fora do Rio de Janeiro, provavelmente, porque aqui o bicho está pegando. Exatamente, porque ele até já menciona no Atlas anterior, que essa trégua de facções, ela se deu no alto lá do Amazonas, no Juruá, que era o principal corredor de drogas, de entrada de drogas aqui no Brasil, porque essa questão das drogas, né, a gente tem que entender que eu vejo isso até por uma perspectiva colonial. Porque a cocaína, ela é produzida principalmente aqui na América Latina, e nós, na América Latina, temos uma taxa de homicídios 3 vezes ou 4 vezes maior do que a taxa média mundial. Então, essa questão dos homicídios aqui na América Latina e no Brasil, ela atinge principalmente jovens, e essa relação da política de drogas, por ser uma questão que é entendida internacionalmente como um crime, como uma questão de justiça, como uma questão de código penal, ela faz com que a questão das drogas esteja junto com a criminalidade, com a questão das armas. E isso está totalmente relacionado com os homicídios, com o fato dos jovens sem perspectiva se envolverem com isso. Então, é um risco para os jovens esse envolvimento
com a criminalidade. Então, a questão da política de drogas, a questão das drogas ser vista como uma questão de penal, como uma questão de justiça criminal e não como uma questão de saúde, é totalmente prejudicial para os nossos jovens, né? Isso que a gente está vendo como esse indivíduo que tem esse risco de entrar no mercado criminal. E quando a gente vê que a trégua entre facções, né, nesse canal aí que continua ativo, né, da Amazônia, a cocaína saindo da Amazônia para ir para onde? Para a Europa. Então, nós aqui na América Latina continuamos sendo o território, né, continente mais violento, principalmente atingido pela questão das armas de fogo, para vender droga que sai daqui, vai para a Europa e sai daqui e vai para os Estados Unidos, que são os principais mercados consumidores. Muito interessante ouvir isso. Realmente eu nunca tinha pensado, né, por esse caminho que é super importante. Bom, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, jovens negros continuam sendo as vítimas mais frequentes de homicídios. É o que você vai ver no próximo bloco. A gente já volta, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Atlas da Violência 2025. Comigo no estúdio para essa conversa, Simone Pires, assessora técnica do Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das Violências da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Também comigo aqui no estúdio, Léo Oliveira, sociólogo e fundador da ONG Pontão de Cultura Cine Rock do Rio das Pedras. E a gente tem também aqui com a gente Mayalu Matos, pesquisadora do Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge Carelli, o Claves da Fiocruz. E se você puder participar do programa, de onde você estiver, manda aqui suas participações com perguntas, comentários para a gente, pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais, as redes sociais do Canal Saúde. A taxa de homicídios pode ter caído desde o último levantamento do Atlas da Violência, mas suas principais vítimas continuam sendo as mesmas pessoas, jovens negros das periferias. A educação é a principal peça transformadora dos jovens das comunidades. Confere a eles o acesso à oportunidade que eles não tinham. Tá? Então, como o Estado não faz isso nas comunidades, a gente faz de forma voluntária. A SEMADES é um instituto social localizado em Vicente de Carvalho. A gente é uma instituição já há 4 anos aqui nessa localidade e o nosso foco principal é a saúde mental dos alunos e a educação. Por nós sermos um território neutro, no meio de outras favelas, aqui é um pré-vestibular muito importante. Um espaço que oferece orientação jurídica, atendimento psicológico, entre outras atividades. Aqui em cima é só o vestibular? Aqui tem curso de informática, pré-vestibular comunitário, temos uma biblioteca e também aqui temos o curso de eletricista para as mulheres. Melk é advogado, faz parte do movimento Negro Unificado. Ele conta que o Instituto é como um refúgio diante de um cenário de violência nas proximidades da região. Melk, como que você percebe, né, aqui lidando com jovens diariamente, a questão da violência nas favelas nos últimos anos? Se dá com a juventude, né? Se dá com um grande número de jovens que morrem, né, em decorrência da intervenção policial e de operações, né, policiais e também de desaparecimento forçado. Mesmo sendo um local neutro, é possível ouvir quando há tiroteio nas comunidades próximas, o que muitas vezes prejudica a continuidade dos estudos. A gente começa a ver no rosto deles aquele desespero, né? Já começa a olhar por alto, né? Levanta os olhos e a gente percebe que ele está imaginando como eu vou chegar em casa. Agora, quais são as principais formas de violência que essa comunidade enfrenta que às vezes não são nem noticiadas? Principal fonte de violência nas comunidades é a ausência completa do Estado. A maioria das favelas não tem um UPA, que é um atendimento de emergência, não tem
uma FATEC, um curso técnico de formação, não tem uma unidade de ensino superior. E o Estado não pode nem colocar culpa e falar que não tem acesso ao território, porque o município tem. Se o município tem, por que o Estado não pode ter? O Estado só conhece a forma violenta de entrar na comunidade, que é com a polícia. Pai de 6 jovens, eu perguntei como fica a preocupação com os filhos diante desse cenário. Todo temor, o tempo inteiro. Tá? Começa a orientação de andar com a documentação, tá? Com a orientação que ele é preto e que ele pode simplesmente ser confundido, né, por ele ser preto, né, porque o padrão de suspeito dos órgãos de segurança pública são a pessoa preta. Ele relembra um episódio que presenciou numa comunidade onde um jovem foi baleado enquanto corria com um refrigerante nas mãos. A mãe dele tinha um trailer e no trailer estava faltando Coca-Cola, um cliente pediu, ele foi buscar em casa, né? E aí ele descendo correndo, já era mais de 10 horas da noite, e estava havendo uma incursão do BOPE, e ele deu de frente com a polícia, e a polícia atirou nele. A Priscila, de 33 anos, aluna do Instituto, compartilha desse mesmo medo. Eu já fui num local tomar um café junto com meus amigos e quando eu fui sentar na mesa, a pessoa falou, não, aqui não, é só para quem tem renda. Esse lugar não é para você. Como não é para mim? Se eu trabalho, eu juntei meu dinheiro, eu me programei para estar ali, eu sou um ser humano. Com baixa autoestima, encontrou no ACEMADES acolhimento psicológico e força de vontade para voltar a estudar. Atualmente cursa hotelaria na UF. Vi exemplo de pessoas aqui que também conseguiram estar na faculdade e hoje têm uma carreira e ajudam outras pessoas também na ONG, né? Eles fazem esse serviço social. Então, eu tenho vontade também de um dia poder ajudar outras pessoas a conseguir o mesmo que eu estou conseguindo agora. Para o professor do pré-vestibular comunitário, essa violência tem nome: racismo. Enquanto nós negros não estivermos nas instâncias de poder, não conseguir colocar leis mais eficientes contra o racismo, enquanto nós não virarmos professores universitários para tentar mudar essa realidade, a mesma coisa anterior, é aprender a lidar com isso de certa forma, hoje denunciar aquilo que é exteriorizado. Nós temos hoje as delegacias de crimes raciais, conseguimos avançar muito, mas falta a cultura, né? E essa vai ser a mais difícil de tirar da sociedade, mas estamos aqui trabalhando para isso, e isso um dia vai acontecer. Olha só, a gente nem terminou a matéria, o Léo já estava aqui, acho maravilhoso quando isso acontece, porque essa é a intenção dessas reportagens mesmo, é instigar. E aí eu já ia trazer uma questão para você exatamente sobre essa fala do Davi, da importância de se inserir o negro em todos os espaços, para que justamente haja essa representatividade, até, principalmente nas políticas públicas, né, Léo? Como é que você percebe isso nos territórios? No território onde você atua? A gente consegue perceber que, assim, a solução está aí, está dada. Todos nós temos, que trabalhamos diretamente com esse atendimento primário, sabemos disso. A solução está aí, todos nós colocamos isso. Por que não colocar em prática? Né? O Cine Rock, ele tem um projeto chamado Cine Rock das Prisões, sinal de prevenção dentro das unidades do Degaso. Isso também. Fala um pouquinho do Cine Rock, até além desse projeto, um pouquinho de como é que ele surge rapidamente para a gente. Então, o Cine Rock, ele nasce em Rio das Pedras, a partir da violência dos pseudos donos, né, que pegava molecada pequena, porque, tipo assim, Rio das Pedras é uma comunidade onde se coloca como berço da criação da milícia, desde a época da Polícia Mineira, que tem essa questão. Então, tipo assim, qualquer pessoa que desenvolva qualquer ação em Rio das Pedras é chancelado como miliciano ou como qualquer outra coisa. Eu sou um agente real de transformação dentro do meu território, né? Lá a gente utiliza exatamente os meios que a gente já colocou aqui, que o companheiro colocou ali na matéria, educação, cultura, esporte e lazer na busca da transformação social e cultural, intelectual, para conseguirmos criar cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres. Então a gente tem lá judô, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, né? Temos reforço escolar, temos, tipo assim, mas temos uma vaga, muitas coisas a ser feitas, mas você pensa assim, qual é o principal objetivo? Manter a cabeça dessa molecada ocupada, né? Então, tipo assim, a gente sabe que enquanto
esse menino está fazendo um reforço escolar, está fazendo uma oficina de perna de pau, tá lá parado, celebrando o ócio. Propósito ali também, né? Hã? Muitos deles acabam encontrando um propósito, como você disse, dos que estão competindo por aí, ganhando a gente lá nós já temos campeão brasileiro, né, de jiu-jitsu, campeão sul-americano, campeão pan-americano, temos campeões de judô, campeões de capoeira, né? E a gente coloca muito a questão do jovem e do negro dentro de como como é que eu vou dizer, como um responsável da violência. Só que a gente esquece que a grande mídia atualmente também é responsável por isso. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, que é a questão, é o narcofascismo, né? Quando eu falo dessa questão do projeto dentro da unidade de gás, 95% são negros, dos meninos. E quase 98% dos meninos que estão hoje cumprindo medida dentro das unidades de Sodegás são envolvidos com a questão do narcotráfico, a partir do narcofascínio. Por que esse jovem tem esse narcofascínio a ponto de escrever, de rasgar com uma caneta, uma coisa, a sigla de uma determinada facção? Né? Então, e a culpa é da grande mídia. Por exemplo, quem já teve a oportunidade de assistir o Impuros? O Impuro é uma série baseada em fatos reais, que conta a história do cara que cria uma segunda facção, que é um cara que trouxe violência e trucidou o Rio de Janeiro, e ele na série é colocado que quem assiste, meu Deus, a gente torce por um bandido. E tem o lugar também da criança que está ali crescendo e vendo esse homem que está ali sendo respeitado a partir do medo. Falso respeito, né? Está ali sendo respeitado e está tendo acesso a bens de consumo, né? E aí, de repente, vê o pai, que é um trabalhador, levando tapa na cara, né? Sendo maltratado e humilhado, né? Muitas vezes ele acaba vendo nisso um caminho, né? E aí, queria trazer também essa questão que o Léo colocou sobre o surgimento das milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que antes tinha uma questão da luta entre facções do tráfico e, de repente, nas últimas décadas, você começa a ter um novo elemento aí para... Como é que as pesquisas se colocam a partir desse contexto, né, Lu? Assim, como é que isso aparece nas pesquisas? Há uma intensificação da violência nos territórios a partir dessa guerra, né? Com certeza, mas eu acho interessante que quando a reportagem, né, essa ONG, eles falaram que eles estão num território neutro. O que significa isso? Estar num território neutro, né? Porque nós temos exatamente a sua pergunta, domínio armado de território. Então, vários territórios que são dominados por grupos organizados, criminosos, que dominam aquele território. Ou seja, o Estado dentro daquele território não entra. Então, quando o pessoal menciona ali que eles estão no território neutro, significa o quê? Que sendo uma facção ou outra facção ou uma milícia, aquela pessoa vai poder circular. Mas nós temos aqui no Rio de Janeiro vários locais onde várias pessoas já perderam a vida porque passaram de um território que era de uma determinada facção para outra facção. Então, isso é uma violência enorme que a população que mora em periferia, que mora em favela, que mora em territórios dominados pelo crime organizado, vive. Agora, o que eu acho mais preocupante é que quando o rapaz vai falar da violência, ele só menciona a violência da polícia, que a violência acontece quando a polícia entra, quando a operação policial entra. Então, que tipo de segurança pública nós estamos exercendo no Rio de Janeiro que faz com que os próprios moradores que estão em territórios dominados pelo crime organizado também estejam contra a atuação da polícia? Então, esse é o ponto onde nós temos que avançar. E quando Daniel Cerqueira fala, ele mostra tendência de queda das taxas de homicídio, no Atlas da Violência ele fala programas de segurança pública que foram feitos a partir da prevenção, a partir de uma visão racional dos dados e não de uma forma midiática para fazer operação policial para ganhar votos de uma forma eleitoreira. Então, é bem complicado essa situação, porque o morador de favela e periferia, ele tem muita dificuldade de falar contra o crime organizado, que também está ali trazendo bastante violência para aquela população. E fala do Estado, né? Então, nós temos realmente que mudar a forma do Estado atuar.
essa forma espetaculosa, que na verdade não traz resultado nenhum. O que traz sim, quando você trabalha a partir da prevenção, a partir de uma racionalidade científica na segurança pública. Porque segurança pública não é só polícia. Inclusive a polícia ela fica sobrecarregada em territórios, como a gente está falando aqui, que tem ausência de outras formas de Estado que poderiam atuar na prevenção e que atuam só com a força brutal. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E aí, Simone, uma coisa que eu acho interessante trazer é que o Estado tem dificuldade de entrar de diversas maneiras, mas pela saúde ele entra, né? Sim, como é que é essa atuação? Porque, principalmente, eu acho interessante a ponte que os agentes comunitários de saúde fazem, né? Que hoje está sendo super celebrada, inclusive pelo NHS, que é o sistema inglês, né? Como um exemplo, eles estão levando isso para o sistema, né? Que inspirou o SUS, ou seja, é muito importante falar desses agentes, assim. Como é que a saúde entra nesses territórios? Sim, é uma experiência muito significativa para esses territórios, porque o agente comunitário de saúde, ele é morador desse território. Então, ele conhece... Ele não entra, ele está lá, né? Então, ele conhece a determinação, que a gente chama, né, de determinação social do processo saúde-adoecimento. E a violência, né, é uma expressão desse processo, né, que provoca problemas para a saúde das pessoas, né? Então, trabalhar de forma preventiva, inclusive o Ministério da Saúde está coordenando, incentivando e coordenando, implantando uma formação nacional para os agentes comunitários de saúde, né, para qualificar melhor esse profissional, para fazer ações de prevenção, que é isso que a Maiolu trouxe, né, que é um pouco do que o Léo fala, né, de como a gente está acessando esse jovem, como a gente está acessando o morador do território, para trazer as suas necessidades em saúde, né, como a gente discute essas estratégias de promoção e prevenção. E nós temos programas específicos, né? Tem um programa de saúde na escola, que os agentes comunitários de saúde também visitam as unidades escolares, junto com a equipe técnica, médicos, enfermeiros, equipe especializada, né, assistente social, psicólogo. Então, esse programa é um programa nacional e faz parte, né, puxando essa sardinha para o meu lado, né, da minha superintendência, da superintendência onde o núcleo de violência está, né? Esse programa de saúde na escola é uma potência. A gente viu ali a questão dos livros, né? O quanto é importante a gente trabalhar educação em saúde e queria também dar destaque para uma experiência do município do Rio, que é a dos jovens promotores de saúde, do RAP da Saúde. Eu já fiz reportagem sobre esse projeto, que é maravilhoso, maravilhoso. Já tem bastante tempo, né? É antigo, né? É bastante tempo, mas ainda não é uma iniciativa nacional. Então fica aí o apelo, né? Acho que eu fiz essa reportagem em 2011, 12. Não, vale a pena retomar aí esse conteúdo, atualizar. Porque, e também faz parte da superintendência onde o núcleo está, né? Então, pensar dialogar a violência numa perspectiva de prevenção, como na fala do Léo ele traz muito, né? Manter a cabeça desse jovem ocupado. Se a gente pensa numa estratégia nacional de cada vez mais cooptar jovens para serem promotores de saúde, eles estão refletindo a violência não só para eles, para a formação pessoal, mas no território onde eles são moradores. Léo, qual a importância da ocupação do espaço público para a redução da violência? Total. Quando fala que o poder público, o Estado não entra, ele não entra porque ele não quer entrar. Porque toda e qualquer comunidade, qualquer periferia, qualquer favela, qualquer comunidade deseja receber o que o Estado tem para oferecer, né? Ele não entra porque ele não quer. A maior prova disso, porque que de 2 em 2 anos, quando tem questão eleição, aparece um monte de projeto de esporte que aí aparece um monte de blá blá blás com intuito eleitoreiro, ele entra. Entendeu? O Estado, o agente coloca ali. Se o município entra, por que o Estado não entra? É legal quando a gente coloca Estado, na questão do Estado, não. O Estado é o governo como um todo. Né? A gente fica falando muito Estado é o governo. Né? O Estado é o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal. São políticas públicas, que eu costumo falar, tem que ser ações reais, concretas, continuadas. Não é só questão eleitoral. Eu estava até brincando um dia desse com um amigo meu, a gente estava conversando, e eu falei assim, deveria ser proibido
o desmantelo de ações, de programas que dessem certo para o governo. Porque cada governo que entra, cada governador, cada prefeito, cada presidente quer deixar a sua marca. E aí, quando tem um programa, um projeto que dá certo, que funciona... Quer silenciar também a marca do outro, né? Exatamente, Não vai lá e basta, apaga. né? O maior exemplo disso foi que poderia até hoje estar dando certo. Eu fui um aluno do CIEP. CIEP, né? Com certeza. Eu falei assim, a primeira peça de teatro que eu fiz... Mas você lembra como é que era atacado? O projeto? Sim. Eu lembro disso, eu pequena lembro disso. Porque, tipo como assim, só aparecia notícia coisa, ruim. A maior forma que o jovem tem, a gente fala assim, o jovem se rebela, mas não se revela. A maior forma, tipo assim, que o jovem tem para se rebelar, a maior forma é a partir da cultura, é a partir do conhecimento, né? Um povo sem cultura é um povo colonizado, então vai para onde levar. Então, quer dizer, tipo assim, eu falo, o CIEP, a primeira peça que eu fiz foi a Linda Rosa Juvenil. Eu tinha uns 6, 7 anos, estava no CIEP Samuel Weiner, na Tijuca, né? Tipo assim, eu não fui o príncipe, eu fui o mato que cresceu ao redor. Mas daí você tira, é uma coisa que estava ali 6, 7 anos, né? Então, tipo assim, políticas públicas que dão certo, tem que ser real, concreto, continuado. Eu fico imaginando, se o CIEP, se outros governantes que entraram depois disso, tivessem mantido o CIEP daquela mesma proposta como o Darcy Ribeiro batia na tecla, né? Quando se constrói escola, quanto mais escola você constrói, menos presídio você precisa construir. Até lembrar o que significa a sigla CIEP, né? Centro Integrado de Educação Pública. Ou seja, é uma integração de várias frentes. Chegava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde, 5h45 da tarde. Isso reside em você, né, Léo? Você leva isso para sempre. Tem, porque é uma coisa que tinha que dar continuidade. Muita gente ainda, muitos aproveitadores usurpam essa promessa de dar continuidade aos projetos do CIEP, e aí só fala, mas fica só na promessa eleitoral. Né? Então, tipo assim, quer diminuir a violência? Dê educação, dê cultura, dê esporte, dê lazer e bote a cabeça desses jovens ocupada. Cabeça vazia, oficina do inimigo. E o inimigo vem e trabalha. Eu costumo dizer ali no Cine Rock, tipo assim, entre o que eu tenho para oferecer no Cine Rock, é pouquíssimo, é muito pouco do que o inimigo tem para oferecer de mais saboroso, né? Eu já tive meninos meus que já foram mortos porque estavam indo para o projeto, eu falei assim, vamos na praia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vai treinar hoje não. Adolescentes presos, né, detidos, porque estava indo treinar e chegou, vamos lá na praia. Chega na praia, o menino é envolvido com ela, porque eu costumo falar assim, o jovem ele seguia pela cabeça do outro. Quando o jovem está em situação conflitante dele, internamente que causa, ele quer sentir bem, então ele quer chamar o outro para que o outro fique na mesma situação dele, para que daí, então, tipo assim, precisamos botar na cabeça desse jovem cultura e conhecimento. Aí a gente bate de frente com o Estado. É a questão do propósito, né, Léo? Assim, quando um jovem encontra um propósito, isso não tem a ver com ganhar dinheiro, ficar rico, significa uma realização que está muito acima disso, né? Exatamente. Agora a gente está caminhando... Deixa eu só concluir. Sim. Eu costumo dizer assim, muita gente que chega, todas as atividades do Cine Rock são gratuitas, né? E tipo assim, eu que mantenho exclusivamente o Cine Rock nesses 15 anos. Nós não temos apoio da prefeitura, do Estado, não temos apoio, temos Fica amigos... a dica aí, né? Temos amigos que nos apoiam, que nos doam, não só financeiramente, mas material também. E as pessoas me perguntam assim, Léo, você não recebe dinheiro de lugar nenhum, mas não existe almoço grátis. O que você ganha? E aí eu falei uma vez para uma mãe, falei assim, eu nunca usei droga, mas eu acho que droga nenhuma deve dar o barato de ver um moleque que a gente vai para competição. É a tia Rosana costurando kimono lá, é a mamãe fazendo coisa, para chegar lá e ganhar um campeonato brasileiro, ganhar um mundial. Esse é o prazer, ver aquele menino que tem que correr na... você vai treinar, pega o teu kimono, dá para o outro, pega a tua faixa, dá para o outro, assim... É isso que é o prazer de se fazer. É poder ver aquele jovem ganhar, chegar... não tem valor que possa... Eu fico assim, bota Playboy pra chorar, papum! Porque é isso. A gente vai competir com um menino que paga R$300 numa academia. E a gente está ali costurando kimono, sabe? Para que aquele jovem possa sentir o prazer de subir no pódio. E acesso à melhor alimentação e todo um preparo para estar ali, né, Léo? A gente está caminhando para o final do programa. Na verdade, estamos bem em cima do finalzinho do programa, mas achei importante esse seu relato. E queria trazer com você, Maelu, uma fala que você trouxe para a nossa produção, para o Cristóvão Paiva, que sempre faz um bate-papo com os nossos convidados antes do programa. Você disse da revolução silenciosa
que é a redução da violência, né? E realmente, se um governante faz para aparecer, na verdade, o resultado precisa ser o silêncio dessa violência, né? E assim, eu acho que isso que o Léo está falando, né? Nós temos que pensar que a maior causa de mortalidade do jovem brasileiro são os homicídios. Então, o que nós estamos oferecendo para os nossos jovens, em vez disso tudo, nós estamos oferecendo a falta de perspectiva e o homicídio. Então, nós temos por dia que morrem no Brasil 60 jovens. Como se fosse 2 ônibus, né, desaparecendo do nada, né? E essa revolução silenciosa, na verdade, é o Daniel Cerqueira, que é o coordenador do Atlas da Violência, que fala isso, porque ele vem observando essa queda na taxa de homicídios através de programas também que foram feitos em algumas unidades federativas, como Minas Gerais, que foi o programa Fica Vivo, Espírito Santo também, e outras unidades que fizeram programas focados nos lugares onde tinha maior índice de homicídio de jovens e colocando ali programas sociais e trabalhando para mudar essa perspectiva. Então, ele sempre chama atenção para isso, são lugares que nós temos que olhar para iniciativas bem-sucedidas que estão trazendo a taxa de homicídio nacional, né, gente? Porque é difícil pensar o Brasil como um todo, né? Somos 220 milhões de pessoas. São vários países dentro desse país. São vários países dentro de um país só, mas temos que olhar porque temos casos de sucesso. Estamos conseguindo baixar a taxa. Mas, mesmo assim, ainda somos um dos maiores índices de homicídio do mundo. Mesmo estando baixando, tem muito o que fazer ainda. A gente não quer esse pódio. Eu já acabei com o meu tempo no programa, Simone, mas não quero terminar sem te ouvir muito, muito rapidamente. Como é que se tira a violência da invisibilidade enquanto se silencia, né? A gente precisa falar da violência. Não falar da violência, né, é fazer com que ela fique debaixo do tapete. Não, a gente precisa dar visibilidade. O Atlas traz isso. A gente fortalece isso para os nossos profissionais de saúde e para a rede intersetorial. A gente precisa trazer o tema para pensar estratégias conjuntas, compartilhadas, para enfrentar esse problema. Se a gente não fala, a gente não tem como agir. Então, trazer ele para o debate. Agradeço a oportunidade, porque acho que esse espaço pode dar visibilidade para isso. Eu que agradeço muitíssimo a presença de vocês, Simone, Léo, Mayalu. Que bom esse papo. E, assim, é importante a gente ter espaço para as vozes dos territórios, né, Simone? Porque elas têm tanto a nos dizer sobre a violência, infelizmente, e que isso mude num futuro próximo. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se vê na próxima semana, sempre com um assunto relevante para você. Não vai perder.